Olá, tudo bem? Hoje eu venho lhes dizer que a morte não é o fim. Duvida? Duvide não. A vida continua. O que nos diz Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor? Toda morte é o parto, um renascimento e a manifestação de uma vida até aí latente em nós. A vida invisível da Terra, que vai reunir-se à vida invisível no espaço. Todas as pessoas ficam curiosas e se perguntam: para onde vai a alma depois que a pessoa morre, desencarna? Vira anjo? Acaba tudo? Desaparece? Sim. E porque muitas pessoas oram pelos espíritos, fazem homenagens. É porque acreditam na existência do espírito, mas só não sabe para onde vai. Aí fica se perguntando. E algumas religiões dizem que vão para o céu, vão para o inferno, vão para o purgatório, ou se perde, e você acha o quê? Pois é. Quando Kardec fez a pergunta aos espíritos, em que se transforma a alma no instante da morte, os espíritos simplesmente responderam: volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos de onde elas haviam deixado temporariamente. Está lá na questão 149, ou seja, estavam no mundo dos espíritos, retornamos à Terra através da reencarnação, vivemos algum tempo, adquirimos a experiência, cumprimos com as nossas tarefas e chega na hora de tomar o último vagão e partir para a nossa verdadeira vida. Bem, conceito de morte e desencarne. Vamos ler um pouquinho ali o que nos diz Leon Denis, o que nos diz o Livro dos Espíritos na questão 155. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo subitamente libertado. Os dois estados se tocam e se confundem de maneira que o espírito se desprende pouco a pouco dos seus liames, estes se soltam e não se rompem. Questão 155. Será que morte e desencarne é a mesma coisa? Qual a diferença? Pois bem, a morte é a extinção da matéria, o apagar da vitalidade orgânica. E o desencarne é o desligamento do espírito da matéria. O cortar do cordão luminoso que liga o espírito à matéria. Está lá no livro Lírios Colhidos, de Luiz Seixo. Inclusive, eu aconselho os jovens a ler a coleção desse espírito. Muito boa. Li todos os livros. Muito bom. Perturbação espírita. Consciência imediata não é o termo. Ela fica perturbada por algum tempo. No Livro dos Espíritos, que é a questão 163. Esse perturbado que ele está falando não é questão de ficar doido, como as pessoas entendem. Fulano está perturbado, está com a alma perturbada. Não. Essa perturbação que ele está se referindo é atordoamento. O espírito ele fica atordoado, sem saber o que está lhe acontecendo. É lógico admitir que quanto mais o espírito estiver identificado com a matéria, mais sofrerá ao separar-se dele. Na questão 155, letra A.
exatamente ele se apega, mas ele vai sofrer. Quais são as atitudes que se deve tomar perante a morte e o morto? E André Luiz, no seu livro Conduta Espírita, nos diz o seguinte: dispensar aparatos, pompas, comemorações, né? Não, comemoração não, encenações nos funerais das pessoas pelos quais você se responsabiliza, abolir o uso de velas, de coroas, de crepes, imagens, coisas que só interessam as pessoas encarnadas, né? As pessoas encarnadas. E o velório? O choro desesperado, com as observações malévolas, as imprecações, quanto as blasfêmias, ferem, semelhante a ácido derramado em chagas abertas, segundo nos diz Joana de Ângeles. O enterro? Ah, sim, o enterro. Muito frequentemente o assistem. Mas algumas vezes não percebe o que se passa. Principalmente se ainda estiver perturbado, ou seja, atordoado. Na questão 327 do Livro dos Espíritos. Dia de finado? Ah, sim, dia de finado, os espíritos atendem o chamado do pensamento. Atentem para isso. Nesse dia, como em todos os outros. Só que eles vão, se tiverem condição, vêm até nós. Mas, se estiverem se recuperando, se estiverem no hospital, se estiverem numa colônia, se estiverem no umbral, que foi o caso de André Luiz, né? Então, se estiverem nessas situações, as nossas orações serão ouvidas pelos mentores, pelos outros espíritos que têm afinidade com os nossos parentes e chegam até ele. As nossas vibrações chegam até eles e ajudam no socorro. Questão 321 do Livro dos Espíritos. A prece para os espíritos que acabam de deixar a Terra tem por finalidade não apenas proporcionar-lhes uma prova de simpatia, mas também de ajudá-los a se libertarem das ligações terrenas, sobretudo a perturbações que seguem sempre a separação do corpo, tornando mais calmo o seu despertar. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. O além-túmulo, os parentes desencarnados, quase sempre os vêm receber na sua volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a se libertar das faixas da matéria. Questão 160 do Livro dos Espíritos. Eu digo assim, como a volta do filho pródigo, que volta para casa e é recebido, né? Pois bem, o julgamento. Todo mundo se preocupa com o julgamento, né? Pois é, em sua própria consciência, gente, é que está o julgamento. Que o espírito encontra a sua recompensa ou o seu castigo, porque não é Deus que castiga. Ele é o seu próprio juiz. Momento solene, exame cheio de angústia e muitas vezes de desilusões. Está no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. A condição dos espíritos na vida além-túmulo. Muita gente se preocupa com isso, né? Como será que está fulano? Como é que está o irmão? Como é que está fulano, irmão, pai, mãe? Como é que eles estão no mundo espiritual? Sua elevação, sua felicidade, tudo depende da respectiva faculdade de sentir e perceber que é proporcional ao seu grau evolutivo. Está lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Depende do seu nível evolutivo. Alguns se adaptam rápidos, outros não. Tudo no seu tempo certo. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Vamos orar pelos nossos entes queridos, com muito amor, muito respeito,
sem cobrança, sem mágoa, sem ressentimento. Lembrar sempre dos momentos bons, dos momentos de alegria, dos momentos de felicidade. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Muita paz.